Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à aula 4 do módulo 1. Divisão, média simples e cálculo mental. Divisão é aquela operação dos olhos, né? Divisão. Você não vai sair do curso por causa dessas piadas sem graça não, né? Vamos lá então. Principais ideias da divisão. Repartição de um todo em quantidades iguais. Todo mundo acha que quando a gente vai repartir é divisão. Cuidado! Divisão só entra quando a gente está repartindo em quantidades iguais, tá ok? A divisão como operação. Eu também posso pensar na divisão em quantas vezes que uma quantidade cabe em outra quantidade. Já pegando aqui a ideia de operações inversas, né? Entre a divisão e a multiplicação. Quantas vezes cabe? Essa ideia aqui, na verdade, ela não é uma ideia oficial. Eu que um dia, em discussão com outros professores, imaginamos isso daqui. Que a gente também pode pensar na divisão como subtração de quantidades iguais. A gente vai ver adiante. Então, pegando a primeira ideia. Repartir um todo em quantidades iguais. Quero repartir R$318 de modo igualitário para 3 pessoas. Pego o 318 e divido por 3. Agora a gente vai ver o algoritmo da divisão. Ideia de quantas vezes cabe. Tenho 4.200 pessoas disponíveis. Quero fazer grupos com 40 pessoas. Quantas vezes que o 40, a quantidade 40, vai caber nas 4.200 pessoas? Então aqui é a ideia de quantas vezes cabe. Pego então 4.200 e divido por 40. A ideia de divisão também. Por último, quantas vezes eu consigo retirar o 6 do 48? Que é a ideia de subtração. Então, aqui eu já vou realizar. 48 menos 6 dá 42. 42 menos 6 vai dar 36. 36 menos 6 vai dar 30. 30 menos 6 vai dar 24. 24 menos 6, isso vai dar 18. Meu espaço está pouco, mas vai dar. 18 menos 6 vai dar 12. 12 menos 6 vai dar 6. 6 menos 6 vai dar 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consegui tirar o 6 8 vezes do 48. Então eu posso dizer que 48 dividido por 6 dá 8, apesar de a gente já saber pela tabuada. Mas isso aqui é só para você ter uma ideia de que a divisão pode ser também interpretada como sucessivas subtrações por um mesmo número. No caso aqui, o número é o 6. E aí eu posso interpretar de que o 6 cabe 8 vezes no 48 também. Eu já contei essa história várias vezes, mas vou contar novamente. Fiquei muito inquieto com essa divisão que eu coloquei numa prova minha de 8º ano, e muitos alunos responderam assim, ó. 1 vezes 5 dá 5, sobra 0, desce o 4, ficou menor do que o divisor, coloca o 0, dá 8, 40, sobra 0. Era mais fácil ele ter feito essa divisão de cabeça. Eu acho que ele ia errar de maneira mais bonita, digamos assim, né? Mas não tá legal essa divisão, não tá correto. Mas antes de explicar o jeito prático de fazer esse tipo de divisão, eu quero que vocês entendam o algoritmo da divisão. Então vamos com divisões mais fáceis para depois eu entrar em divisões que entra com esse raciocínio, explicando teoricamente, depois, claro, vocês entendendo, explicando da maneira um pouco mais prática e mais rápida. Isso aqui vai servir demais, principalmente se você que está me assistindo aí é pedagoga, porque geralmente as pedagogas não têm essa ideia para poder passar para os alunos. Explicam apenas de maneira prática e muitos deles chegam no 6º ano e não sabem fazer esse tipo de divisão, sentem dúvida, sentem dificuldade, tudo bem? Vamos pegar aqui o exemplo de 472 dividido por 2. Lembra da ideia de saber quantas vezes cabe? Vamos usar ela. Eu quero saber quantas vezes que o 2 cabe no 472. O jeito mais fácil de começar a fazer essa divisão é dividindo da ordem da esquerda para a direita, no sentido daqui para cá, da minha esquerda para a minha direita, olhando no número de frente. Pessoal, saber a questão da ordem
da posição do algarismo é fundamental aqui. Quando eu falo ordem é unidade, dezena, centena e assim por diante. Se a ordem mais à esquerda for maior do que o divisor, então você pode começar dividindo essa ordem. Mas presta atenção, quando você pega o 4 para dividir, você não está pegando o 4, você está pegando 400. Percebe? O 4 aqui é 4 centenas. Então, a primeira casa aqui, ó, do seu resultado, que a gente vai dar um nome para ele agorinha, essa primeira casa tem que estar também na casa das centenas. Então, eu estou perguntando assim, quantas centenas vezes 2 dá 4 centenas ou chega perto de 4 centenas? O máximo possível. São 2 centenas. 2 centenas vezes 2 dá 4 centenas. Não sobra nenhuma centena. E essa nenhuma centena que sobra, eu junto com as 7 dezenas que a gente fala que desce, não é? Então, 0 centenas mais 7 dezenas dá um total de 7 dezenas. Porque eu desci agora o 7zinho que está na casa das dezenas. É exatamente a próxima casa que eu vou tentar descobrir quantas vezes cabe. Quantas dezenas vezes 2 chega próximo de 7 dezenas ou dá exatamente 7 dezenas? Nesse caso, 3 dezenas. Chega próximo de 7 dezenas. Vai dar 6 dezenas, sobra uma dezena. Essa dezena que sobrou, eu junto com as unidades. Então, aqui é o famoso desce o 2, desce 2 unidades. Uma dezena que sobrou, mais 2 unidades que eu desci, dá um total de 12 unidades agora. Então, estou na casa das unidades. 6 unidades vezes 2 vai dar 12 unidades, sobra nenhuma unidade. E aí eu tenho uma nomenclatura especial aqui, eu vou chamar o resultado de quociente e eu vou chamar o resultado final das subtrações aqui de resto. Tendo aí agora os 4 termos da divisão. Dividendo, que é o que está sendo dividido, divisor, que é quem está dividindo, o quociente, que é o resultado, e o resto. Tudo bem? Entenda muito bem esse algoritmo, porque vai ser fundamental para entender divisões como aquela que meus alunos erraram, ok? Inclusive também vai facilitar demais quando for dividir números cujo resultado dá vírgula, dá dízima periódica. Presta bastante atenção, estude muito bem isso daí, entendendo cada passo do que você está fazendo. Vamos à resolução de alguns exemplos aqui, galera. Se eu pego aqui a casa das centenas, entre aspas, não teria problema. Mas quantas vezes que o 8 cabe lá? Nenhuma. Então a casa da centena vai ficar zerada. E um número com 0 à esquerda faz alguma diferença na nossa vida? Não. Você já deve ter até ouvido a expressão, você é um 0 à esquerda. Então não vai adiantar nada eu pegar o 6 aqui. Isso acontece pelo fato do 6 ser menor do que o 8. Então você já começa pegando o 6 juntamente com o 7. Você já junta as centenas com as dezenas, porque aí a sua divisão já começa de maneira mais fácil, ok? Vou começar a dividir na casa das dezenas. Eu vou colocar isso daqui até você aprender a entender o que está acontecendo. 8 vezes 8, 64. Sobram 3 dezenas, junto com 2 unidades. 4 unidades vezes 8 dá 32. Sobra nada. Um detalhe que a gente precisa relembrar é que quando o resto é 0, nós chamamos essa divisão de divisão exata. Letra B, de Beirute. Vamos lá. Pego o 34, que está na casa das centenas. O 4 está na casa das centenas. Eu estou pegando 34 centenas. Uma centena vezes 32 dá 32. Sobram 2 centenas. Desço 8
dezenas. Quantas dezenas vezes 32 dá 28? Quantas vezes que o 32 cabe dentro do 28? Nenhuma. Esse é o erro que os nossos alunos cometem. Quando desce e fica menor, ele já desce o 8 e esquece de colocar o 0. Quando ele esquece de colocar o 0, ele está pulando a casa das dezenas. Aí o número dele vai ficar só com 2 algarismos. Enquanto o nosso, pelo fato da gente ter posto centena, vai ficar corretamente com 3. Aí, vou fazer teoricamente. 0 vezes 32 vai dar 0. Sobram 28 dezenas. Desço 8 unidades. Quantas vezes o 32 cabe no 288? Não sei de cabeça. Vou pro rascunho da vergonha. 32, vou colocar vezes 4. Vai dar 8, vai dar 12. Não deu certo. Então, vou vezes 9. Vai dar 18, sobe 1, 27 mais 1, 28. Opa, descobri, é o 9. Deu 288 exato, sobrou 0, ok? Agora, eu vou ensinar outro exemplo com um jeito um pouco mais prático, para você não ficar fazendo 0 vezes 32 dá 0, sobra 28, tá ok? Um exemplo para a gente fazer de jeito prático. Vamos lá. Pego 72, 6 vezes, estou na casa das centenas, 6 vezes 12 dá exatamente 72, sobra nada, desço o 3. Beleza. Para você descer o 6 direto aqui, coloca o 0 da casa das dezenas que você pulou. Aí tudo bem, já desceu 6 unidades. Quantas vezes 12 dá 36? Dá 3. Aí você não precisa fazer daquela forma que eu tinha feito a letra B. Vai de um jeito muito mais rápido. Professor, eu preciso ficar colocando centena, dezena, unidade? Só se você não se sentir seguro, se você comete esse erro, e já cometeu ele várias vezes. Quero me gabar não, viu? Mas eu sou um dos poucos professores que ensina isso. E a minha motivação vem exatamente de ter 50% dos meus alunos errando aquela divisão que eu mostrei no começo dessa explicação aqui do algoritmo da divisão. Tá ok? Então, dê muito valor nisso, isso é conteúdo de valor. Muita gente erra, apesar de ser facinho de perceber que tem esse erro, muita gente erra. Mas você que está fazendo esse curso não vai errar isso mais. Agora eu vou ensinar um truque aqui da divisão modo hard, que você vai fazer essa divisão de uma maneira um pouco mais rápida ainda do que eu ensinei. Divisão comum, não é aquela que tem que dar 0 aqui não, que você desce 2 e acrescenta 0, não é essa não. Divisão normal. É aquela que você já calcula o resto de cabeça. Tipo assim, ó. 1 vezes 6 dá 6, sobra 1. Desço 9. 3 vezes 6, 18, sobra 1. Desço 6. 2 vezes 6, 12, sobra 4. Desço 2. 6 vezes 7, 42, sobra 0. Como é que seria essa divisão sem eu fazer direto? Olha o tamanho que ela ficaria. Vou até fazer menor aqui, ó. Se eu fosse fazer essa divisão normal, ó. 1 vezes 6, 6, sobra 1, desce 9. 3 vezes 6, 18, sobra 1, desce 6. 2 vezes 6, 12, sobra 4, desce 2. 7 vezes 6, 42, sobra 0. Duas vantagens rapidez, economia de espaço do rascunho, economia de pincel, economia de lapiseira, de caneta, benefício para o mundo por causa da sustentabilidade e já estou viajando na maionese. Tem várias vantagens em fazer a divisão de maneira do modo hard, beleza? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa me pergunta. Multiplicação e divisão como operações inversas. 48 dividido por 12 dá 4. 4 vezes 12, 4 vezes 12 dá 48, tá ok? Agora, não necessariamente utilizando como operação inversa, eu posso também falar que 48 dividido por 4 dá 12, tá ok? É uma outra possibilidade aí que sai de uma divisão para outra divisão. Se eu pegar também 12 vezes 4 dá 48 por causa da propriedade comutativa da multiplicação, ok? Posso aplicar operações inversas para prova real, se eu quiser conferir se o meu resultado está correto. 1 vez 25 dá 25, sobra 12. Desce o 5.
5 vezes 25 dá 125, sobra 0. Estou desconfiado desse resultado, professor. Então faz 25 vezes 15. Isso vai dar 25, sobe 2, 10 mais 2, 12. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes 2 dá 2, 5, 7, 3. Pronto, conferi, tirei a prova real. Sei que o meu resultado está correto por causa de saber que multiplicação e divisão são operações inversas. Divisão não exata e relação fundamental da divisão. Essa sigla fui eu que dei, tá? Invenção minha, RFD. Relação fundamental da divisão. Vamos lá. 5 vezes 7, 35 passa, então vai vezes 6, que está na casa das dezenas, dá 30, sobram 3, desce o 9, e aqui vai dar 7 vezes 5 na casa das unidades, dá 35, sobraram 4. A minha divisão, utilizando apenas números naturais, termina por aqui. Não deu resto zero, significa que essa divisão não é exata, tudo bem? Então temos um exemplo de divisão não exata. Quando a gente entrar nos números racionais, os números decimais, a gente continua a fazer essa divisão aqui. Agora, relação fundamental da divisão. Perceba o seguinte, se eu fizer esse vezes esse mais o resto, vai dar o dividendo. Olha só, 67 vezes 5 vai dar 35, sobe 3, 30 mais 3, 33. E se eu fizer 335 mais 4, dá 339. Essa é a relação fundamental. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tatue isso na sua testa, mano. Essa relação fundamental é importantíssima. Esse é esse vezes esse mais esse. Dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. E tem uma condição indispensável para o resto. Vejamos a seguir. Bom, tenho aqui várias divisões por 6. Façamos-as. Tá certo, professores de gramática? 1 vezes 6 dá 6, sobram 2. Resto 2. 1 vezes 6 dá 6, sobram 3. Resto 3. Porque o 9 tem uma unidade a mais do que o 8, o resto vai ter uma unidade a mais do que o 2. 1 vezes 6 dá 6, sobram 4. Mesma ideia. Uma unidade a mais, uma unidade a mais. 1 vezes 6 dá 6, sobram 5. Então, olha só, na divisão por 6 já deu resto 2, resto 3, resto 4, resto 5. Vai dar resto 6? Vamos lá. 2 vezes 6 dá 12, sobra 0. Uai, não deu resto 6. E nunca vai dar, gente. É uma observação importantíssima. O resto sempre tem que ser menor do que o divisor. Eu disse menor. Não disse igual e não disse maior. Sempre vai ser menor do que o divisor. Se o resto lá na sua divisão, inclusive durante o processo da divisão, der maior do que o divisor, tem alguma coisa errada. Vou comentar sobre isso com exemplos. Vamos supor que você está fazendo uma divisão sem ficar colocando centena, dezena, unidade e assim por diante. 1 vezes 5, 5, sobra 1. Aí você desceu o 4. Olha que louco. Aqui os 5 cabem 2 vezes, no máximo, no 14. Se você coloca que cabe só uma, vamos supor que você cometa esse erro. 14 menos 5 dá 9. Tá vendo que sobrou algo que é maior que o divisor? Isso já te faz perceber, ou tem que fazer te perceber, que tem alguma coisa errada. Mas vamos supor que você não viu. Aí você desce o 7. Continuando. Uai, professor, mas tá esquisito. Por que 97? Você já vai começar a bugar, porque aí você vai ter que pegar 2 algarismos para poder chegar lá no 97. Travou e não sabe por que você está travando. Então já liga o alerta. É porque sobrou aqui mais do que o divisor, ok? Não cometa esse erro. Média aritmética simples, bem rapidão o conceito aqui, é o seguinte. Vamos supor que você quer
encontrar a média aritmética de 4 números. O que você tem que fazer? Você tem que somar esses 4 números, dá 10 mais 10, Leonardo dá 20, e essa soma você tem que dividir pela quantidade de números que você somou. Como eu somei 4 números, eu vou pegar essa soma e dividir por 4. Então a média desses números é 5. O que essa média me dá? É aquele termo médio pelo qual eu poderia substituir os 4 por ela. Vamos supor que isso aqui seja nota em 4 bimestres. No primeiro você tirou 4, no segundo 9, no terceiro 6 e no quarto 1. Todas essas notas poderiam ser substituídas por um único valor que está ali no meio, na média, exatamente o número 5. Então é como se você tivesse tirado 5, 5, 5, 5. Você tem uma referência maior de quanto que você tirou por bimestre. Já ouviu a expressão? Fulano está acima da média, está abaixo da média. Esse preço está acima da média, abaixo da média. A média é importantíssima para nos dar uma referência de como que está determinada situação. Um dinheiro que eu estou gastando, quanto que eu estou gastando em média por mês? Nossa, eu estou gastando 8 mil reais por mês. Está errado. Estou acima da média dos gastos dos brasileiros, tá ok? O próximo exemplo se encaixaria no conceito de média ponderada, mas média ponderada não está no nosso curso. Vamos fazer então como se fosse média simples. Olha só, 2 produtos eu comprei a R$6 cada e 3 produtos eu comprei a R$1 cada. Quanto que eu paguei em média por produto? Então a conta é 6 mais 6 mais 1, mais 1, mais 1. Professor, eu poderia fazer 2 vezes 6 e 3 vezes 1? Poderia, mas eu só vou fazer como média simples para não confundir ninguém. 6, 12, 13, 14, 15. Deu R$15 a soma desses valores. Quantos produtos eu somei? Eu estou somando 5 produtos. 2 aqui e 3 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pego essa soma e divido por 5. Dá uma média de R$3 por produto. Então é como se eu tivesse gastado nesse local R$3 em cada um dos 5 produtos. Essa é a média, essa é a nossa referência. Alguns truques de cálculo mental na divisão, muito importantes. O primeiro deles, que você tem que ficar craque, velho, é na divisão por 2. Ou seja, é encontrar a metade do número. Não tem como, é treinando mesmo. Tá? É fácil de encontrar a metade. Comece pelos números que terminam em 0. Metade de 10, metade de 20, metade de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, 100. Aí depois começa dos números de 0 a 100. Metade de 64, 32, 72, 36. Metade de 84, 42. Começa a tentar gravar essas divisões metades de números que estão entre 0 e 100. Quase que não sai. Vamos lá. Por exemplo, como é que eu vou aplicar essa ideia de metade no 318? Metade de 300, 150. Metade de 18, 9. 150 mais 9, 159. Metade de 900, 450. Metade de 90, 45. 495 até aqui. Metade de 8, 4. 495 mais 4, 499. Ah, professor, eu preferiria fazer 1000 dividido por 2, que dá 500. 2 dividido por 2 que dá 1 e eu diminuo. 500 menos 1, 499. Dá certo também. 6.000 dividido por 2, 3.000. Se tiver muito grande, vai anotando. 600 dividido por 2, 300. 40 dividido por 2, Leonardo dá 20. 6 dividido por 2, 3. Deu 3, 3, 2, 3. 3.323. Isso só para o caso do número estar grande e você não ir gravando cada um deles no processo. Deu para entender a ideia de pegar o número decomposto na cabeça e ir dividindo por 2? Por isso que você tem que estar com a ideia de metade bem afiada na cabeça. Divisão por 5 é uma técnica muito divulgada nos Instagrams da vida. Você dobra o número e depois divide por 10. O dividir por 10 aqui está relacionado com a vírgula andar para a esquerda. Mas eu vou fazer só com divisões exatas. Quando a gente anda para a esquerda com números que terminam em 0, é como se esse 0 fosse eliminado. Então, 40 dividido por 10 é como se esse 0 tivesse sendo eliminado. Só um exemplo. Então vamos ver aqui. Qual que é o dobro de 900?
1.800. Tira um zero, 180. Então, 900 dividido por 5 dá 180. Dobra e divide por 10. Beleza? Qual que é o dobro de 650? 1.300. Tira um zero, 130. Truque maravilhoso. 420 dividido por 5. O dobro é 840. Tira um zero, fica 84. 355 dividido por 5. O dobro vai dar 710. Tira um zero, fica 71. Show de bola, não é? Agora vamos supor algumas divisões por 4 em que os dois números sejam pares. Você pode fazer o seguinte, para não precisar ir no rascunho. Divide de cabeça os 2 por 2. Isso se os dois forem pares. Aí vai ficar na cabeça 32 dividido por 2. Aí você já treinou bastante a questão da metade. Qual que é a metade de 32? 16. 144. Qual que é a metade de 144? 72. E a metade de 4? 2. Opa, então ficou 72 dividido por 2. Ah, a metade de 72 eu sei, 36. Então, se os dois números forem pares, vai indo de metade em metade até ficar mais fácil. Por 8, a mesma ideia. Metade de 280, 140. Metade de 8, 4. Metade de 140, 70. Metade de 4, 2. Ah, cheguei no 2, metade de 70, 35. Com isso, você não perde tempo indo para o rascunho. Cara, estuda, treina isso daqui que você vai estar na frente de muitos concorrentes seus na hora de fazer sua prova no seu exame, seja ele Enem ou concurso. É dica fodelástica. Qualquer dúvida, qualquer adição que você quiser fazer aqui em cálculo mental para divisão, comente aí. É isso aí então, galera. Com isso nós finalizamos a nossa aula. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela companhia. Qualquer coisa que eu tenha esquecido, comente aí. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço.